O programa de pós-graduação em comunicação da Casper Liber é um programa que tem aí um percurso muito importante e se tornou uma referência na formação de mestres, né? E se tratando do foco, né, das pesquisas realizadas no nosso programa, a comunicação na contemporaneidade, nós estamos abrindo o nosso semestre letivo com uma aula magna, né? E para realizar essa aula magna, nós convidamos a professora doutora Ana Carolina Temer, que é docente e coordenadora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Goiás, e ela vai discutir hoje um tema bastante contemporâneo: liberdade de imprensa e democracia no país da Lava Jato. Nada mais atual e importante para se discutir num programa de pós-graduação em comunicação. Então nós vamos começar falando sobre o que é jornalismo, o que é liberdade de imprensa, como a liberdade de imprensa existe em função da democracia, a democracia existe em função da liberdade de imprensa. Quando você tira um, o outro se corrompe. Nós temos um panorama de comunicação bastante especial, tá? Nós estamos convivendo com novas mídias que elas não passam pelo processo de validação que o jornalismo tradicional passa. O que é isso? O jornalismo praticado pelas grandes empresas, com todos os defeitos que ele tem, e são muitos, ele sempre teve uma preocupação em verificar as notícias, as informações, ir atrás das fontes e ver se são verídicas. Essa prática veio para parte da imprensa alternativa, mas nas redes sociais hoje nós temos uma outra situação, que é a divulgação de notícias, chamadas fake news, que não são necessariamente validadas, ou seja, comprovadas. E essas informações impactam na realidade, impactam nas escolhas que nós fazemos na hora do voto, na hora da gente reagir a propostas políticas, sociais, econômicas e, portanto, impactam na democracia. Trabalhei durante boa parte da minha vida, a maioria da parte da minha vida, com comunicação pública, especialmente na EBC, na Empresa Brasil de Comunicação. Eu fui presidente do Conselho Curador da EBC durante 8 anos, e eu queria contar essa história, na verdade. Eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso de um arcabouço teórico melhor, né, mais profundo, para poder analisar tudo o que aconteceu. Então eu pensei em fazer um mestrado, na verdade, e é por isso que eu estou aqui. Essa aula que vai ser ministrada pela professora Ana Carolina Temer, a aula inaugural, né, do Interprogramas, acho que se encaixa muito nessa questão do público, do estatal, né? O que é privado, o que é liberdade de imprensa, até onde o governo pode censurar, temos ou não temos liberdade de imprensa, a questão da Lava Jato, a questão da censura dos jornais, tudo está interligado, né? E essa comunicação na contemporaneidade é uma coisa que desafia todos nós, todos os momentos, né? Eu sou jornalista já há mais ou menos uns 10 anos. Eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul e mais ou menos entre 3 e 4 anos estou morando aqui em São Paulo, vim transferido do SBT, lá eu era repórter. Aqui eu vim com uma função de apresentar um telejornal que dá entre madrugada e amanhã, um jornal que é em rede nacional. Desde que eu entrei um pouco no jornalismo, eu me relaciono muito com o jornalismo sensacionalista. Não só com a linguagem, mas também com vários personagens. Tive colegas, amigos que acabaram abraçando esse estilo de jornalismo para si, e é algo que me agrada muito. E pela minha curiosidade também de estudar, de ter isso perto de mim, até pela minha profissão, pelo meu trabalho diário, eu acabei me interessando e procurando a Casper para tentar aprofundar isso, deixar a curiosidade de lado e aprofundar, deixar de ser algo superficial e se tornar algo mais profundo, poder entender o que de fato o sensacionalismo em si mexe com as pessoas, porque é tão consumido, porque é um gênero que ganha cada vez mais espaço na grade da televisão. Então acho que essa aula vai ajudar bastante essa questão da liberdade de imprensa, porque para mim a liberdade de imprensa é uma base da democracia. E o jornalismo sensacionalista entra nessa história porque através dele ele tem uma demanda social. Muitas pessoas não têm acesso à internet ou outros veículos de comunicação e consomem esse tipo de produto.
Então tem também uma função social de informar as pessoas, independentemente da forma que ela é passada.